as pessoas que estão fazendo isso, em sua maioria, são mulheres, que estão empregando, né, essas pessoas, restaurando e vendendo. E qual é o significado disso? Bom, o significado que muita gente que trabalha com promoção social sabe, que quando você investe dinheiro no homem, o homem troca de esposa, compra um carrinho melhor, né? Enfim, torra com bobagem, você investe na mulher, a mulher monta um negocinho, contrata outras pessoas, provê uma educação melhor para os filhos, acontece tudo aquilo que a gente quer que aconteça, né? Então, são principalmente mulheres que estão à testa dessas empresas de restauração, operando a mágica que a gente gostaria de ver, né? Terrenos restaurados, gerando oportunidade de trabalho para as pessoas melhorando de vida, fazendo um bem a curto e médio prazo para a sua comunidade, é tudo de bom. Essa é a mágica, né? E isso é, inclusive, visível. Esse é, talvez, o único projeto de restauração, e certamente, talvez, as pessoas envolvidas nem atribuam a ele esse nome, mas um único deles que é visível em imagem de satélite. Nenhum dos grandes corredores que a gente ouve falar, né? O corredor aqui na Bahia, o corredor do descobrimento, né? Tem algumas ONGs atrás, né? O corredor do Rio Tietê, em São Paulo. Lá no Paraná tem o corredor do Rio Tibagi, que é o equivalente ao Rio Tietê do estado do Paraná. Todo estado você vai, tem os projetos de restauração, etc., que às vezes movimentam muitos milhões de dólares, e que aí chega ao final, você pergunta para as pessoas, eu já fiz essa pergunta para alguns colegas que trabalham na área, mas escuta, qual é o projeto que a gente consegue ver numa imagem de satélite? Não tem nenhum. E esse aqui me deu o trabalho de pegar o Google Earth e ver lá no Níger, e você consegue, de fato, vislumbrar areazinhas verdes naquilo que é uma área que é, né, entre savana e deserto do Saara, ou seja, esses caras não estão numa porção exatamente fácil de se trabalhar, né? Opa, uma pergunta. Maravilha. Primeiro, com relação ao que você esqueceu, não é? Então, você deve ter ouvido falar de Ivan Esquerdo. Já ouviu falar? Ivan Esquerdo. Não. Não? Não oi. Ele é um dos 10 maiores cientistas brasileiros citados, não é? Ivan Esquerdo, ele trabalha com comportamento animal, Ele é um psicologia. dos caras mais citados. Um dos 10 mais citados do Brasil. Ele é argentino, mas trabalhou a vida inteira na Federal do Rio Grande do Sul e hoje está na PUC. Desculpa a Tem ignorância. 78, 79 anos. Já tentei trazê-lo aqui na Bahia, mas ele disse, professor, na minha idade eu não viajo mais. Leve Então, a Bahia até lá, então. Ele disse, não é, com relação ao esquecimento, que é a característica mais conspícua da memória. Então, e melhor ainda, corroborou isto empiricamente, com experimentos com seus ratinhos. Então, não só apenas disse, mas colocou lá os pontos nos is com relação a isso. Não, eu escrevi o livro por causa disso, né? Sim, tá lá agora. Pronto, qualquer dúvida está lá. Mas uma outra informação é que há um projeto em Cuba, iniciado em 1968, chamado Las Terrazas. Sim. Então, esse é um projeto feito pela própria população que estava lá, com incentivo do governo, né? Tem um parque nacional associado, mas seguramente esse resultado do Las Terrazas provavelmente também é algo que a gente pode, eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que a gente pode ver. Eu tive um pós-doc cubano, que, aliás, acabou sendo um grande amigo no meu laboratório. Ele é o meu consultor para assuntos cubanos, e eu perguntei para ele desse projeto. É um projeto interessantíssimo, porém em pequena escala. E isso o Brasil tem, né? Aliás, Praia do Forte, aqui tem um projeto de restauração ali, com Sagui,
de pescoço branco e tal, uma coisa ali pequena. Em todo lugar que você for, não precisa ir até Cuba. Aqui no Brasil você vai encontrar projetos de pequena escala. Mas, assim, o que eu estava falando do projeto que é visível na imagem de satélite é porque eu acho que, nessa altura do campeonato, a gente deveria ser capaz de restaurar paisagens. E quando eu ouço falar no corredor do Rio Tietê, ou pelo menos há anos, né, quando eu ouvi falar pela primeira vez num projeto chamado Corredor do Rio X, hoje quase todo o rio tem o seu. Eu imaginava que depois de 10 anos você ia olhar o rio na imagem de satélite e ia ser uma cobra verde. Mas não é óbvio? Não é para isso que está... Ou que pelo menos ia ser uma cobra verde com algumas manchas, né? Mas você olha e você não vê absolutamente nada, né? E, aliás, os dados que saíram na semana passada de desmatamento da Mata Atlântica mostram que a gente está andando para trás. Essa é outra história, aliás, essa é a coluna da semana passada. Desculpem fazer um pequeno adendo aqui. A história dessa coluna é interessante, merece ser contada. Como vocês sabem, há coisa de 2 semanas saíram os dados do SOS Mata Atlântica mostrando que, nesse último ano do monitoramento, o desmatamento da Mata Atlântica recrudesceu, aumentou, né? Mais do que em anos passados. A gente teve uma taxa bastante grande de desmatamento de 2012 para cá. E no meu estado, eu tenho também um trabalho de monitoramento de florestas e a gente enxerga o oposto, as florestas aumentando. Mas espera aí, como é que pode ser? Não tem nada de errado aqui, ambos estão certos. SOS Mata Atlântica monitora, e eles têm uma razão para isso, plenamente justificável, eles estão monitorando as florestas conservadas, as florestas primárias, enfim, que são florestas desde sempre. E qual é a razão deles fazerem isso? A razão deles fazerem isso é que o valor de uma floresta conservada é muito maior do que qualquer outra que a gente restaure. Outra coisa que tem que ser dita aqui, né? Você olha para um livro como esse e fala, podemos destruir porque agora a gente sabe como restaurar. Não! Eu escrevi esse livro sobre restauração, quase todo o conhecimento sobre restauração está aí. E uma das coisas que a gente sabe é que você não vai consertar do jeito que estava. Talvez a noção de restauração mude daqui a 1000 anos. Vai falar, não, né? Agora a gente sabe fazer como está. Bom, neste momento, e certamente por vários outros no futuro, a gente não sabe consertar do jeito que estava, então ainda a melhor estratégia é não degradar. E no meu monitoramento, a gente monitora tudo. Então você tem 2 dados interessantes aí. A floresta de maior valor está diminuindo sua área, mas está se adicionando área florestada. De menor valor, mas pelo menos dá uma temperada nessa má notícia aí. Nosso próximo slide, você sabe que eu ainda não lembrei a história da restauração assistida, espontânea e a outra. A outra história é uma história indiana. Eu adoro essas histórias de restauração individual, né? Essa é uma história que não envolve um país inteiro, não envolve um complexo econômico, social, biológico, técnico, histórico. Não, essa é a história de uma pessoa chamada Jadav Payeng. Que é esse cara aí, que eu, infelizmente, nunca tive o prazer de apertar a mão, nem de passar perto dele, eu só ouvi a história dele. E a história dele é que ele morava numa aldeia distante, e, em determinado momento, ele se embrenhou lá para um lugar mais distante ainda do que a aldeia dele, e ele chegou num lugar onde tinha um banco de areia, totalmente inóspito, sem vegetação nenhuma, onde, segundo ele, até as cobras estavam morrendo de sol, enfim, morrendo secas lá. Ele, então, procurou as instâncias governamentais próximas a ele ali, para ver se não tinha alguma coisa que pudesse ser feita. E o que ele ouviu do governo, e acho que nenhum de nós vai se surpreender com isso, é que é assim mesmo, não tinha nada que fazer, e que não cabia ao governo fazer coisa alguma lá, né? Que era assim mesmo, ponto final. E que, se ele quisesse, ele podia talvez plantar alguns bambus lá e ver no que dava. Bom, ele começou plantando bambus, ele seguiu o conselho desse
desse técnico governamental ignorante, né? Não se restaura, a menos em alguma floresta asiática, cuja formação seja de bambus mesmo, você não restaura com bambu. Bambu é uma gramínea, você não deve colocar bambu nem quando a sua preocupação for unicamente com erosão, porque o sistema radicular do bambu é muito superficial e você planta bambu e você vai estar mais cooperando para terminar de erodir tudo do que resolver o seu problema. Bom, ele começou plantando bambus e logo ele próprio percebeu que não era o caminho, que a coisa não estava andando como ele queria em termos de ver a natureza voltar para aquele lugar. Ele, do bambu, passou para outras espécies nativas. Ele chegou a... e ele ainda mora nesse lugar, ele chegou a largar a vida na aldeia que ele vivia para morar nesse lugar que ele adotou como seu, para restaurar. A coisa de uns 3, 4 anos, ele ficou conhecido da grande mídia indiana porque o seu lugar foi atacado por uma manada de elefantes. E aí todo mundo pensou que o cara ia ficar muito chateado, né? Porque ele trabalhou mais de uma década para desenvolver aquilo, os elefantes passaram, fizeram um grande estrago. Aí que está o coração de restaurador dele, né? Ele falou, não, que ótimo, a gente criou isso para a natureza atuar, e tá aí os elefantes são parte da natureza, fizeram estrago, mas vai voltar, enfim, né? Essa postura até mesmo de educador, né? A gente educa os filhos não para cumprir um projeto nosso, mas para cumprir um projeto deles. E o que se esperava dessa área é que os processos ecológicos voltassem. E nessa região a vegetação ser destruída por elefantes, né? O elefante, ele come várias dezenas de quilos de massa verde por dia, e o que ele não come ele pisoteia, enfim, é parte da vida de um elefante. Recentemente a Índia descobriu esse cara e agora estão fazendo toda sorte de honrarias para ele, mas é um estímulo a posteriori, né? Porque tudo que ele fez foi por uma visão da cabeça dele mesmo, né? E, para minha surpresa, recentemente eu fiquei sabendo também que, aliás, tem uma outra imagem aí, tem uma imagem da área dele. A gente vê trabalhos como esse por todo lugar. A pessoa que quis restaurar a sua área. E a razão de colocar tudo isso num livro é também mostrar essas pessoas, né? Porque elas não aparecem. Isso aqui não significa... Quantos amigos será que esse cara tem no Facebook, né? Será que ele tem um Facebook? Uhum. O mangue é legal de restaurar porque ele não tem muita espécie, né? Então, é um ecossistema principalmente físico, né? Você precisa criar uma resistência para aquela subida e descida do mar todo dia. Pois é. Então, em Alagoas, por exemplo, tem os pescadores lá que fazem caiçaras. Engraçado que lá no sul, caiçara é o cara que mora no litoral. É uma pessoa, enfim, um grupo, né? Mas lá é uma técnica. E essa técnica envolve você pegar galhos de mangue e juntar lá no meio da água, naquelas lagoas que tem lá ao redor de Maceió, você põe essa galharia no meio da água e você cria ali no liminho, naquele perifíton, né, que se cria nesses ramos embaixo d'água, aquele limo verde ali, vêm os peixes se alimentar disso, e eles fazem como que cevas naturais se alimentam. Então, eles estão criando... Você falou da história do mangue, eu lembrei dos caiçaras lá da Flávia, lá de Maceió.
E tem histórias, a última história é uma história parecida com essa em Londrina. Então, essas histórias precisam ser reunidas, né? São esses os nossos heróis. Talvez a gente precise mudar a noção de sucesso. Outro dia eu recebi uma mensagem de um fulano que colocava lá embaixo uma daquelas frasezinhas de efeito que eu costumo odiar, mas essa era muito legal. O Dalai Lama dizendo que a gente precisa mudar a nossa noção de sucesso. Né, que a gente precisa de contadores de história, apaixonados, pessoas que cuidam de crianças. E ele punha lá no meio, entre as várias características de gente que faz a coisa acontecer no âmbito do real, no chão, uma das coisas que ele falava eram restauradores, com essa palavra, por isso que me chamou a atenção. Esse cara, não esse, o anterior, doou mais de uma década da vida dele para um projeto que não tinha dinheiro nenhum envolvido, mesmo hoje, com todas essas honrarias, tendo saído em jornal na Índia, etc. Duvido que ele tenha tido algum ganho com isso, e mesmo assim ele fez. Na China, você falou de Cuba, né? A China tem uma região muito grande se desertificando, e tem lá o seu herói chinês também, que é o coordenador de uma fazenda agrícola, que ninguém queria cuidar dela porque era numa área salinizada, desertificada. E esse cara, aliás, acho que é a próxima história. Não, vamos pular, a gente já volta para essa. Mais uma. Aí, ó. E esse cara está promovendo só esse trabalho. Tudo que a gente olha da China é muito grande e muito repetido e envolve uma paciência enorme, né? O trabalho que tem por trás dessa senhora aí colocando esse capim é bem mais amplo. A foto é dramática. Essa foto, aliás, é uma das únicas fotos que a gente está vendo hoje que estão no livro. Essa foto tinha que estar no livro, porque essa foto fala da força do ser humano para consertar um erro que o ser humano fez também, né? Então está essa senhora nesse trabalho de expor esse capim numa área que é gigantesca, né? Esse capim vai ter a função de, quando a chuva vir, atenuar a sua energia cinética, permitir que essa água se infiltre aos poucos no solo, e ao longo do tempo isso vai ser tomado por uma vegetação graminoide, herbácea, enfim, aí não tem nenhuma floresta grande, não, mas pelo menos uma vegetação se instala e a coisa aos poucos volta. E como eu dizia, isso aí é um trabalho, é parte da gestão de uma fazenda nessa área desertificada, nessa região desertificada da China, aonde o potencial produtivo está sendo devolvido. Poxa, mas isso é restauração? Isto é restauração. Outras coisas são restauração também. Recolocar o mangue no seu lugar de origem, aí a gente está falando de vegetação nativa, é restauração também. Descontaminar áreas no polo petroquímico de Camaçari é restauração. O trabalho que está sendo feito na Praça Central de Londrina, podia ser Turquia, né? Também está às voltas com problema lá com sua Praça Central, é também um trabalho de restauração numa arinha de 1 hectare, cercada por prédio de todos os lados. Restauração vem em vários sabores, nem todas elas têm o objetivo final de recolocar uma vegetação nativa o mais similar possível com o entorno. É por isso que nesse livro eu também defendo a posição que talvez um termo melhor seria aprimoramento ambiental, melhoria ambiental, alguma coisa nesse sentido. Mas, pô, você escreveu o livro, por que você não deu o nome? Não fiz isso porque existe um corpo teórico bem estabelecido e que muita gente se reconhece nesse termo restauração, ecologia da restauração, e eu não quero ficar puxando as pessoas para discutir jargão, discutir terminologia. Acho que tem um trabalho aí que ele é divino, é maravilhoso, de melhorar a natureza, e esse tem que ser o nosso foco, e não uma discussão se a gente chama X, chama Y, vamos ficar aqui 10 anos discutindo se o nome é esse, o termo é aquele, perdendo oportunidades de fazer
coisas concretas, né? Então, fica esse termo, mas fica também o meu protesto em relação a ele. E o fulano que é responsável por esse trabalho de restauração lá na China, cujo nome eu, de novo, esqueci, mas está lá no livro. Aliás, tem um índice que deu o maior trabalho para fazer, um índice remissivo só de pessoas, né? Então, você procura lá, não são muitas, são umas 40 ou 50, você procura lá e vocês vão facilmente encontrar o nome dele. Ele pegou esse pepino, que muita gente tinha evitado, de cuidar de uma fazenda numa região quase que sem potencial agrícola nenhum. E ele liderou esse trabalho, segundo ele, algumas vezes deixando de dormir semanas inteiras, longe de casa, liderando grupos de pessoas que basicamente fazem isso aí que vocês estão vendo. A técnica de restauração dele é bastante simples, envolve capim, envolve obstruir o caminho da água. Você vê que é um tema similar, né? Lá na África era a mesma coisa, né? Aqui ele está fazendo a mesma coisa, obstruindo o caminho da água, colocando carbono no solo, criando um meio da vegetação fazer a sua primeira instalação, para depois a coisa continuar se desenvolvendo com o tempo. Muito do que a gente faz com restauração é paralelo ao que se faz em psicologia. Eu vim para cá lendo um livro sobre autoestima de crianças. Por que será que eu estava lendo isso, né? Você que tem uma filha de 2 anos como eu, por que será que eu estava lendo um livro sobre autoestima de criança? Eu estava lendo com interesse. Eu tenho um filho de 2 anos e pouquinho, enfim, né? Como é que vai ser e tal. E nesse livro ele falava muito dessa coisa de você ter uma postura que permite à criança mostrar o seu potencial, né? De você liberar essa maravilha que a natureza humana é, permitindo que a pessoa se desenvolva e floresça. E o que a gente faz como restauradores, muitas vezes é isso. Muitas vezes você não vai precisar ir lá e fazer toda a coisa acontecer do começo ao fim. Diferentemente de você construir um prédio, né? Você constrói 99% um prédio, se você não construir o último %, vai ficar o prédio 99% construído. Vida é bastante diferente. Com o pouco que a gente conhece de restauração e com o pouco que a gente avaliou projetos de restauração, com o pouco que a gente conhece de ecologia, um pouco que a gente aprendeu avaliando projetos de restauração até agora, a gente já consegue ter uma ideia de como a coisa funciona e onde atuar nos gargalos, nos pontos críticos, para você conseguir que a natureza libere o seu potencial, né? Isso se chama diagnose. Quando você vai olhar uma área degradada, você tem que saber, eu digo para os meus alunos, diagnose é uma palavra meio complicada, né? Se você pensar, talvez a maior parte das pessoas não sabe o que quer dizer. E diagnose significa você descobrir o que está pegando, né? Você conseguir olhar para aquele ecossistema e, por conta de experiência sua ou de outras pessoas, outro motivo importante da gente estar juntando essa experiência toda de ecologia da restauração num livro único, transmitir isso, né, para quem está começando a trabalhar, você desenvolver um certo olho clínico para saber o que está pegando. E, ao saber o que está pegando, atuar não no máximo dos teus recursos. Você não atua usando o dinheiro e as máquinas e as ferramentas que você tem à disposição. Você não atua no máximo do teu poder. Você atua no mínimo da tua necessidade. O bom restaurador não é aquele cara que chega com o que seria o equivalente à grama em placa, né? Vocês perceberam? Tem muita gente aqui de mais de 30 anos. Vocês vão se lembrar que gramado antigamente se plantava com mudinha, né? Você pegava a mudinha de grama, espetava lá, e aí aquilo ficava se desenvolvendo durante o tempo, tinha que regar e tal, e a grama fechava, né? Hoje, é até engraçado, porque na minha chácara lá eu fiz desse jeito, para evitar comprar grama em placa e tal. E as pessoas iam lá e me perguntavam quando é que eu ia colocar o gramado. Pô, mas já está aí. Hoje, grama se coloca com grama em placa. Então, você chega, você desenrola aquela coisa, é como um tapete, né? Pá, em 2 horas, está tudo verde. Aquela grama vai conseguir se desenvolver lá? Aquele solo tem fertilidade para
para o sistema radicular sair daquele tapete e se fixar lá, você pode colocar a grama em placa até em cima de concreto. Ela vai ficar verde durante um tempo, porque tem terra lá, tem, enfim, né? Mas aquilo não vai virar um gramado. Então, nem sempre você atua com o seu exército, né? Com a tua força, com a tua potência, com o teu combustível fóssil, para promover uma grande alteração. Nem sempre ela é necessária. Às vezes, o dano que ela vai causar é maior do que o benefício que ela vai trazer. Então, cabe a você ter o olho clínico para atuar no mínimo necessário e não no máximo possível. A história anterior é uma história legal que fala, inclusive, volta, por favor, sobre alterações climáticas. A anterior, essa aí é uma maravilhosa que a gente vai contar em seguida. Mas, 50 minutos. Então, talvez eu prefira contar como última história a mais maravilhosa delas, e tem a ver com alterações climáticas. Conta as duas? Tá bom. Bom, essa aqui, rapidamente, é um grupo na Índia que se reuniu para plantar árvores e, como, né, um esforço de marketing, eles queriam plantar uma grande quantidade de árvores, juntaram uma turma enorme, plantaram centenas de milhares de árvores em 24 horas. E fizeram isso nesse vilarejo de, não sei se eu vou pronunciar correto, ainda bem que não deve ter nenhum indiano, né? Essa é a vantagem de estar com a plateia meio vazia. Não tem nenhum indiano por aí, né? Naluvedapadi, acho que é o nome, acho que é. Mas, de novo, procurem lá, está escrito no livro. É o nome do lugar. Bom, reuniu essa turma, plantou essas casuarinas que ali são espécies nativas, ao longo de uma faixa muito grande ao longo do mar, refazendo uma vegetação de casuarinas que tinha lá originalmente. 2 ou 3 anos depois, a região foi assolada por um tsunami. E foi uma das únicas da Índia, daquela área, né, que sofreu o impacto do tsunami, foi a mais preservada, a menos afetada pelo tsunami. Isso fez com que, em anos posteriores, esse grupo de pessoas se reunisse de novo para fazer esse plantio. É uma história interessante de se contrapor com o pessoal de Itu, que também tem. Itu é uma cidade do interior de São Paulo que é conhecida por ter objetos muito grandes, né? Eles fizeram disso um mote turístico para atrair pessoas. Então, você vai lá em Itu, tem uma caneta gigante, tem sei lá o que gigante, né? Para atrair, enfim, turismo. Né? Então, aí eles resolveram também fazer o maior plantio de árvores da Terra e plantaram também uma quantidade absurda de árvores. E o pior é que isso cria escola. Né? Eu digo o pior porque uma coisa é quantidade de mudas colocadas no campo e outra coisa é quantidade de árvores desenvolvidas. Né? Uma coisa é quantidade de crianças nascendo, outra coisa é quantidade de adultos dando sua contribuição para a sociedade. Né? O que a gente quer é o adulto contribuindo, fazendo alguma coisa de bom para a sociedade, não simplesmente crianças nascendo. Um monte de crianças nascendo, você pode estar criando uma coorte aí de problema social ao invés de promoção social. Né? Quando você coloca um monte de árvores no campo, exatamente pelo fato delas serem muitas, o cuidado individual acaba sendo pouco e a chance de você ter uma mortalidade alta também aumenta. Né? Então, não se deixem levar pela propaganda governamental frequente de falar... aí os caras até criam uma nuvem de indeterminação. Né? Eles